Este é só o começo. Vou falar um pouco de segurança pública. Eu vejo nas suas propostas um certo radicalismo, vamos dizer assim, no sentido de aumentar a repressão policial, né? Aquelas frases como eu vou matar se você não se render. Eu vejo também uma política de encarceramento maior, que, de certa medida, hoje a gente vive um cenário de guerra, né? Acho que morre mais pessoa aqui se bobear do que no Irã. Então, na Ucrânia, com certeza. Então, a gente até entende esse radicalismo. Agora, para além disso, existe uma outra questão que é a preventiva, porque o Brasil não tem hoje um efetivo policial, principalmente pelos estados, para dar conta de toda essa criminalidade. E a gente sabe que a criminalidade graça, reina, ela germina quando o Estado não se faz presente. A gente vê várias operações ali no Rio de Janeiro, com repressão dura, a polícia sai de lá, o crime volta em pouco tempo. Por quê? Porque não há ocupação ali dos espaços, né? E aí entra num ponto, diz que tem um ditado alemão que fala que o diabo mora nos detalhes, entra num ponto que é o seguinte: será que não é hora de reforçar mais as guardas municipais? Elas têm inteligência, têm câmeras, estão interligadas a serviços públicos, como hospitais, por exemplo, onde os bandidos chegam lá. Muitos municípios têm mais guarda municipal do que policial. Tem mais equipamento, mais viatura. Se olhar aqui na Grande São Paulo, você vai ver que os municípios ao redor têm mais efetivo que a própria Polícia Militar. Então, para além das suas ideias que a gente conhece, eu quero que você fale um pouco sobre a municipalização ou não da segurança pública, se você concorda ou não com esse ponto. Primeiro eu vou chegar na premissa. Eu não acho que o meu discurso seja radical. Eu estou falando de implementar na parte, vamos dizer, de penas, né, em termos de direito penal, e também na lei de execução penal, coisas que países calmos e tranquilos de primeiro mundo fazem. E também vou concordar com você que é uma guerra, e nessa guerra a gente está perdendo. A municipalização, o uso das guardas civis, vamos falar o uso de câmeras e sistemas, como a gente tem o Smart Sampa aqui em São Paulo. Eu visitei uma versão dele em Pouso Alegre, sensacional, ajudam demais. Mas isso, se não for acompanhado paralelamente nas mudanças nas leis penais, nas leis de execução penal, com institutos de progressão de pena, maluquices, ou mesmo um juiz de garantia que dá uma canetada e não deixa o cara ser preso, faz com que o policial pegue o bandido vai, é detido e volta a cometer o crime logo em seguida. Então, a mudança das leis penais, elas não são radicais. Elas são apenas a constatação de uma realidade, que hoje, mesmo quando a gente tem a tecnologia, a gente não tem um sistema de incentivo bacana que faça o bandido ter medo de ser preso. O bandido hoje, ele sequer tem medo de ser pego, quanto mais de ficar muito tempo na cadeia. E quando chega na cadeia, ele ainda tem uma espécie de um seguro de vida, que é o seguro de ser um faccionado, em que ele está protegido lá dentro. Todas essas etapas da atividade econômica delituosa do bandido, elas têm que ser destruídas, que é o que a gente está propondo. A gente tem que destruir a facção dele, tem que destruir o domínio que essa facção tem dentro do presídio, a gente tem que destruir as leis fáceis, que permite que o cara faça um cálculo. Se eu for pego roubando o celular, não vai acontecer nada. Se eu usar um menor de idade, então, tá mais tranquilo. Toda essa lógica tem que ser desmontada. O uso do aparato municipal, óbvio que é muito bem-vindo. Adoro a ideia. Mas eu vou colocar uma pequena ressalva de ordem prática. A maior parte dos municípios no Brasil são pouco ou nada sustentáveis do ponto de vista econômico-financeiro. Eles acabam dependendo de cidades polos, que inclusive fazem esses sistemas de monitoramento, para poder garantir, vamos dizer, um funcionamento legal. E é assim que o Comando Vermelho atua. Ele vê cidades no Nordeste pequenas que não têm capacidade de ter uma estrutura municipal de segurança funcional, e eles simplesmente tomam essas cidades. A tomativa que o Comando Vermelho e outras facções fazem em cidades pequenas no Nordeste se baseia na incapacidade econômica dessas cidades se sustentarem. Por isso que a destruição da facção em si, do plano de expansão, é um plano que tem que vir do governo federal. Então, concordo, acho bacana, mas isso passa de uma leitura holística da coisa. Entender que em alguns lugares nem vai ter municípios capazes de se sustentar para tocar isso. E o senhor defende a prisão perpétua? Defendo a prisão perpétua. Eu defendo que a gente deva abrir discussão para pessoas que cometem crimes hediondos, até da pena de morte no Brasil, mesmo sendo cláusula pétrea. Entendo que eu não terei força, até aquelas batalhas que você sabe que você pode ganhar. Não acho que eu terei força até o final do meu primeiro mandato de alterar a Constituição de maneira tão profunda. Mas discussão sobre aumentos muito relevantes de pena tem que ser feitos. Porque hoje um bandido se sente muito seguro em cometer os crimes que ele comete. De forma geral, ou para algum líder de facção, líder de algum segmento, ou para todos que cometerem esses crimes dentro um faccionado, um líder de uma facção, na minha visão, ele tem que ter prisão perpétua e nunca mais sair, porque ele é um perigo para a sociedade. Existe um perigo, claro, só da existência dele, do convívio social dele. Dito isso, um líder de uma facção criminosa no Brasil, ele é responsável de maneira extensiva por todos os crimes que são cometidos pela sua facção.
Portanto, esse cara, na ficha dele, o que direto ou indiretamente não passou de pedidos de assassinato, assaltos a uma armada, roubos, estupros, ocupações territoriais. Então, essa pessoa não pode ser reintegrada à sociedade, nem haver qualquer discussão sobre tentativa de recuperação. Esse cara é um inimigo do Estado brasileiro. A destituição dele, ela tem que ser celebrada. Então, as leis têm que refletir esse ânimo da população brasileira em vencer uma guerra contra esse cara. Tudo quer complementar? Só um complemento rápido. Eu, como o Acácio, sabemos que esse tipo de proposta, quando mexe em cláusula pétrea, não pode ser feito nem por emenda constitucional. Sim. Eu não estou dizendo que eu sou contra ou a favor da pena de morte, mas eu digo que para isso é preciso refundar, é preciso de uma nova Constituição, é preciso de um processo revolucionário mais profundo para implementar essas ideias. Você está disposto a levar adiante uma ideia dessa envergadura, de reformular por inteiro, de nós temos uma nova Constituição? Porque muito das suas ideias vai passar inevitavelmente por isso. As ideias todas que eu trouxe aqui, tirando a parte da pena de morte, essa discussão que é importante, todas elas podem ser alteradas por PEC ou projeto de lei normal. Essa passa por uma reformulação da Constituição, se tem um processo originário ali de uma Constituição nova. E eu acho que o Brasil vai precisar ter uma discussão sobre uma nova Constituição em algum momento, porque a Constituição atual, ela é impeditiva, ela é um impedimento para o crescimento do Brasil. É uma Constituição que foi construída num contexto diferente, que via um tipo de Brasil adaptado a um mundo diferente. Aquele mundo ao qual a Constituição foi construída caiu, ele não existe mais. O Brasil se tornou caro antes de ficar rico. E aí, hoje, a gente não consegue encarar problemas óbvios. Por exemplo, para fazer qualquer reforma econômica no Brasil, você tem que ter uma PEC, uma alteração na Constituição. Qualquer tema é constitucionalizado. E aí você tem como consequência disso um STF hiperpoderoso, porque se tudo é matéria constitucional e o Tribunal Constitucional é STF, o STF manda em tudo. E aí, é verdade. Então, a gente vai precisar ter essa discussão. Falando em viabilidade, em execução do meu governo, eu não creio que eu vou conseguir fazer isso no primeiro mandato. Até porque eu tenho outras reformas como a administrativa que a gente falou aqui, que serão prioridade, que elas vão mudar a lógica de funcionamento do Estado brasileiro, que é muito importante. Dito isso, um segundo mandato do Partido Missão, com certeza trataria essa discussão. Tem que botar essa discussão na mesa. A Constituição nossa hoje é um impeditivo para o nosso crescimento. André, por favor. Pré-candidato, mudando um pouquinho de assunto, voltando para a economia, o tema de empreendedorismo, o senhor citou que é empreendedor, né, empresário. Qual que é a agenda que o seu partido pretende mostrar para a população brasileira, para o empreendedor, para o trabalhador autônomo, para o entregador que o senhor citou em uma das suas falas? Hoje, quando você trabalha e produz, seja sendo um empreendedor, seja sendo um empreendedor individual, seja sendo um trabalhador, você é penalizado. O empreendedor é tratado como um bandido. A tributação é alta, a tributação é complicada, o dinheiro é caro, as regras são confusas. O empregado, ele tem a insegurança de saber se o emprego dele vai ou não vai existir. E o transporte que leva ele da casa até o trabalho é um transporte ruim. Ele também sabe que ele pode ser assaltado no meio do caminho. E a garantia de que o negócio que ele trabalha vai continuar existindo nos próximos anos é cada vez menor. Quando a gente coloca todas essas coisas na mesa, a gente vê que as pessoas que trabalham e produzem no Brasil estão inseguras, estão depressivas, estão, vamos dizer, com medo sobre o futuro. E esse medo, ele é percebido nas pesquisas. Pois bem, nós temos que ter uma agenda de competitividade que é uma agenda amiga de quem trabalha e produz. Então, a agenda de competitividade, ela tem que facilitar contratações e demissões. Ela tem que vir acompanhada, vamos dizer, de uma agenda de investimentos em infraestrutura que reduza custos, que vão de energia a combustível, a infraestrutura de transporte, leis que reduzam burocratização. O licenciamento ambiental que passou já é um avanço bem grande, que vai ajudar a abertura de novos negócios também. Quando a gente coloca isso na mesa, com uma reforma fiscal que diminui o custo do dinheiro, aí eu falo em abaixar os impostos e falo em dinheiro mais barato e um medo, vamos dizer, menor na hora de você investir em um negócio novo. Isso gera um ambiente mais amigável para essa pessoa. E isso gera efeitos, vamos dizer, do ponto de vista econômico e também na vida das pessoas muito grande. Então, essa é a agenda que eu quero colocar. Uma agenda que facilita a contratação, facilita a demissão, facilita abrir empresa, facilita fechar uma empresa. Quando o senhor fala de facilitar a contratação, o senhor pensa numa nova reforma trabalhista, de mudar um pouquinho o regime CLT? Eu considero o regime, veja só, o regime trabalhista brasileiro, que é o regime da CLT, ele é um regime ultrapassado. Não à toa, uma parte muito importante da população brasileira se tornou MEI, outra está na informalidade pura e simples e um pedaço está a CLT. As gerações mais novas já não querem nem o CLT. Elas querem essa flexibilização. E aí, quando a gente olha o mundo, os países que concorrem conosco, vou pegar do Vietnã, vou pegar a própria China, pegar a Índia, eles têm leis trabalhistas mais flexíveis do que as nossas. E o Brasil passou o bonde de a gente falar, quero me comparar com a França. Não, porque, meus amigos, a gente não se compara com a França, a gente está perdendo para o Vietnã, a gente está perdendo para Botsuana. Então vamos ver o que esses outros países estão fazendo para a gente poder competir com eles no mercado global. Então nós precisamos
flexibilizar a nossa legislação, facilitar as contratações das pessoas, deixar os empreendedores mais seguros e as pessoas que querem trabalhar, elas têm capacidade de fazer sua jornada de trabalho, negociar o tempo de trabalho dela de uma maneira mais, vamos dizer, mais plena. Hoje, o que supostamente a garante vira um peso. Inclusive até porque fica menos salário no bolso da pessoa hoje com a CLT no fim do dia. O senhor defende uma reserva de Bitcoin também. Como isso seria? Se ele alcançasse ali uma redução de valor, chegasse em 60%, como já aconteceu, como ficaria a economia? Como seria essa aplicação? Olha, o Bitcoin, quando você pega a curva dele de aumento, por mais que ele passe por oscilações, ele é como se fosse uma senoide em tendência de subida. Ele oscila no dia a dia, oscila no mês a mês, oscila no ano a ano, mas a tendência dele é sempre de subida e ele está virando uma reserva internacional estratégica. Ter Bitcoin, né, como uma reserva de valor para uma nação moderna que entende o papel do Bitcoin no futuro é importante. Assim como tornar o Brasil um país, vamos dizer, amigável para investidores na área de cripto e para investidores na área de tech como um todo. Eu acho que, vamos dizer, isso é um aceno muito importante para que o capital humano de alta qualidade que existe ao redor do mundo veja no Brasil um lugar amigável para ele construir empresas. Porque isso é uma das coisas que nós precisamos fazer. O Brasil tem um potencial num mundo cheio de nômades digitais, em que talentos vão ficar viajando de um país para o outro, em atrair essas pessoas para viver bem aqui e montar empresas de tecnologia. E ter a reserva de Bitcoin, não apenas como uma reserva de valor, que ao longo do tempo vai se valorizar, mas também como uma sinalização para esse universo, é um investimento que vale a pena. Ele vale a pena em todos os sentidos. E ainda tem outras discussões que a gente pode trazer também sobre o uso de blockchain dentro do serviço público, para validação, vamos dizer, de tarefas internas e também para controle e combate à corrupção, que é bem legal. E a história da moeda sul-americana que eu vi nas obras do Partido Missão, ela ainda está de pé hoje? Ela se aplicaria hoje? Uma das ideias que a gente quer colocar é a ideia do real ser uma reserva de valor para transações dentro da América do Sul. Hoje a gente vê um questionamento do dólar como essa moeda única e ter o real acompanhado de um banco sediado no Brasil para investimentos em infraestrutura, isso seria uma ferramenta muito importante para a região para afirmar o Brasil como essa potência regional na área de infraestrutura, pacificadora também em termos de segurança, mas também para ajudar a se beneficiar de um comércio regional que precisa aumentar. O Brasil é muito isolado dos demais países e é a maior potência da região. E isso, se a gente olhar em termos geopolíticos no longo prazo, faz muito sentido, porque o Brasil se firmando como uma das 5 maiores nações do mundo nos próximos 30, 40 anos, ele vai ter sua região que vai ser uma reserva estratégica de poder. E a região é a América do Sul. E os Estados Unidos terão que compreender isso. Isso vai fazer parte de um jogo. Então, sim, o Brasil tem que colocar isso no próprio horizonte. Não é para agora. Uma briga com o Trump. Mas ele vai estar morto quando isso acontecer. Ele nem vai existir mais. Que rendem muito, inclusive, ele vai estar morto. Internacionais, né? Vai demorar. Último giro aqui, reta final, alguns minutos. A Cássio Miranda, por favor, antes da morte do Trump, por favor. O ótimo é inimigo do bom. São várias as reformas propostas por você. Olhando para todas elas, qual é a sua preferida? Qual é aquela que você diria, essa eu quero que seja a primeira a ser implementada, a mais primordial na sua visão? As duas que eu vou colocar, porque se a gente não fizer, não existe mais Brasil. Uma é uma reforma fiscal que eu vou passar na transição. A minha PEC da transição é a PEC do Kim Kataguiri. E a primeira, tão logo eu tome posse, é uma reforma nas leis penais, nas leis de execução penal e um enfrentamento muito claro ao crime organizado, com implementação do falado que a gente discutiu aqui, direito penal do inimigo. Essas são as duas coisas, porque uma resolve as contas públicas e alteram o clima de derrota que existe dentro da economia brasileira, e a outra devolve o território brasileiro e a liberdade de ir e vir para o brasileiro. Ou seja, eu volto a ter um país. Se eu passo essas duas coisas, eu volto a ter um país normal, coisa que a gente não tem. Depois de ter um país normal, todo o resto passa a ser, vamos colocar aqui, lucro, né? Que aí eu posso discutir a agenda de competitividade, como a gente falou, uma agenda voltada para o agro, investimento de infraestrutura, desfavelização, pegar as regiões mais pobres do Brasil e torná-las autossuficientes, uma reforma no Pacto Federativo, a reforma administrativa que a gente falou. Mas essas duas primeiras é o básico. Se a gente não faz isso, a gente não tem país. Última para fechar, mais uma. Pré-candidato, o senhor prefere enfrentar Lula ou Flávio no eventual segundo turno? Acho que é melhor pro Brasil o Lula já cair no primeiro turno e eu enfrentar o Flávio. Aí vai ser um prazer, porque ele não vai poder fugir dos debates no segundo turno. Aí vai ser muito legal. O senhor não estando no segundo turno, quem o senhor apoiaria? Eu estarei no segundo turno. Não se entra uma batalha pensando em perder. Teve também em São Paulo o discurso do Pablo Marçal, que não haveria um segundo turno. Ele não conseguiu avançar e teve que apoiar algum nome no segundo turno. É que ele é um estelionatário. Repito a pergunta. Eu não vou me colocar na mesma posição de um Pablo Marçal. Eu entrei nessa batalha com apenas um... Ele ocupa essa posição? O quê? De um estelionatário? Disse, Sim, claramente. E se ele quiser, ele me processe.
Não tenho nenhum problema em falar isso. Ele é um brincalhão, ele brincou com a esperança das pessoas e ganhou dinheiro com a esperança das pessoas. Eu acho isso vergonhoso, eu acho isso nojento. E às vezes as pessoas me comparam a ele só porque eu sou um outsider nas eleições. Eu não sou. Eu montei um partido político, trabalho de milhares de jovens que coletaram assinaturas ao redor do Brasil. Eu não estou aqui para destruir o sistema. Eu estou aqui para pegar o Brasil e transformar o Brasil num país sério e reformar o sistema. É por isso que eu não sou um destrutor. Eu não estou aqui um destrutor, não, um destruidor. Eu estou aqui para reformar, para fazer o Brasil virar um país sério. E nesse sentido, eu só vou trabalhar para ir para o segundo turno. Eu não vou olhar para o lado, eu não vou querer saber, eu só vou trabalhar. Até porque meu partido tem só 4 meses. E eu já estou bem nas pesquisas. Pegar um gancho no Pablo Marçal e Partido Missão, ele fez uma aposta que se o partido fosse estruturado, ele daria uma determinada quantidade. A gente fez uma aposta com o Kim, né? Pagou essa aposta? 500 mil reais não pagou, né? É por isso que quando eu falo estelionatário, eu não tô brincando, né? O cara nem para cumprir as apostas que ele faz para ele. Ele disse que a gente não montaria o partido. Diferente dele, a gente montou. Hoje ele tá contratado como funcionário do Partido União Brasil, para fazer propaganda para os candidatos do União Brasil. Hoje, eu que ele duvidava, ou quem que ele duvidava, estamos liderando o nosso próprio partido político, participando da corrida não só presidencial, mas estadual em vários lugares. Última, Túlio, para a gente fechar. Eu estou deduzindo aqui que se houvesse um segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula, hipoteticamente, você votaria nulo de novo. Tô certo ou tô errado? E você aceitaria um apoio de Flávio Bolsonaro, se eventualmente você vencer Flávio Bolsonaro no primeiro turno, um apoio para o segundo turno? Eu não entro numa batalha pensando em perder. Quando fui montar um partido político, todo mundo duvidou que eu consegui. E as pessoas falaram que o mais provável era eu simplesmente não ter o nosso partido montado. Também duvidaram quando a gente foi tocar o impeachment de Dilma Rousseff. E no impeachment de impeachment e na montagem do nosso partido, eu não olhei para o lado e eu falei, vou montar. Eu só trabalho com a hipótese de ter partido pronto e a Dilma derrubada. Eu vou trabalhar apenas para vencer a eleição. Então, não é que eu estou me evadindo dessa pergunta. É porque essa pergunta não existe na minha cabeça. Se eu simplesmente começar a pensar assim, eu já perdi. Então, eu tenho que ir até o fim. Internamente tinha o nome do Kim, até por conta da idade, imagino que não foi escolhido. E o senhor é um nome que não tem tanta visibilidade, está começando agora, o senhor disse diversas vezes que está indo em rádios e emissoras para tentar viabilizar o nome do senhor. O senhor é um candidato de verdade ou é um experimento do Missão? Eu sou um experimento dos meus pais, né? Me colocaram no mundo, se vai dar certo ou não, a gente vai saber até o final da vida. Mas eu sou uma liderança verdadeira do grupo político com o qual faço parte. Eu fundei o meu MBL, quando eu fundei, um jovem, tinha 30 anos, e no processo de impeachment da Dilma, eu liderei inclusive parlamentares, eu fui vice-presidente do comitê do impeachment, eu fundei uma revista de cultura e política no Brasil, fundei um aplicativo que é uma rede social própria, lidero um partido político e o maior movimento político do Brasil ao mesmo tempo, sou escritor, também sou compositor, sou uma pessoa capaz e isso me qualifica a ser, enquanto uma pessoa séria, capaz de grandes realizações, um líder político do Brasil. Então, eu vou até o final nas eleições e eu lidero uma massa de pessoas sensacional. Eu lidero hoje o que há de melhor no Brasil. Onde há capital humano de qualidade, onde há uma pessoa inteligente, há um apoiador da missão. E isso está se espalhando cada vez mais. Então, não há um experimento, há apenas, vamos dizer, a constatação de que o sonho de um Brasil diferente vai dar certo, a gente vai chegar lá. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal O Futuro dos Cortes. Te vejo no próximo vídeo.